Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, ininterruptamente há 10 anos no ar pela AltV, a TV da internet, e também ingressando seu segundo ano pela Rádio Agro Hoje. Nesta edição do Agropapo, nós vamos falar aí uma vez mais sobre novidades da tecnologia da informação, da digitalização em torno do agronegócio, o que há de novo para o setor nesta temática. Mas quem vai falar com propriedade sobre isso é justamente aí o executivo da Sky One, o Roberto Arruda. Arruda, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. É um prazer estar aqui, sempre é uma oportunidade única poder trocar experiências, ouvir, compartilhar conhecimento e trazer um pouquinho do que está acontecendo aí no nosso mundo, que está muito interessante. Acho que eu falaria que o mundo está super interessante nesse momento. Muito bem. Para a gente abrir aqui nossa conversa, Arruda, eu queria que você contasse um pouco quem que é a Sky One, o que a empresa vem trazendo aí para o agro, né, e tudo. Falando um overview aqui rapidamente, de fato o agronegócio vem passando por um processo, uma jornada de digitalização muito significativa. Isso começou nas lavouras, nas criações, com sensores, tecnologia embarcada no maquinário agrícola, enfim, agora essa digitalização avança também em torno dos serviços que permeiam o agronegócio, que é o crédito, seguro rural, infraestrutura. Como é que a Sky One está posicionada aí nessa agenda, nesse ecossistema? Acho que esse é o principal ponto, né? O que você trouxe como digitalização é algo que faz parte do nosso dia a dia hoje, como seres humanos, né? Cada vez mais a tecnologia está no nosso dia a dia. O que era simplesmente algo que estava voltado para jovens ou para aquelas pessoas que eram mais conectadas com a tecnologia, hoje você vê todas as gerações fazendo uso da tecnologia no seu dia a dia, né? Ainda mais com a chegada desse fenômeno, né? Que é a inteligência artificial, a gente vai ver isso cada vez mais no cotidiano e não só das organizações, mas do cotidiano das pessoas. Trazendo para o mundo do agro, né, claro que a gente pode identificar que o agro sempre foi um inovador nesse lugar, né? Sempre estava muito conectado com a inovação, seja no plantio, seja na melhor rentabilidade do campo, ou seja, sempre na busca de eficiência dentro do campo. Mas eu queria trazer um ponto, né, Ronaldo? Acho que tem um ponto super importante para a gente discutir, que é essa transformação que está acontecendo. A gente vê isso também no campo, né? Essa transformação onde a gente vê desde o agricultor mais tradicional até aquele mais jovem, filho já desse agricultor que vem trazendo, inserindo essas novas tecnologias, essa inovação, né? A gente acredita muito aqui na Skyone que essa transformação não é uma transformação tecnológica, né? A Skyone acredita que essa transformação é uma transformação cultural, né? Ou seja, uma transformação que, como eu comecei falando, ela está inserida na nossa rotina, está inserida no nosso cotidiano, né? E essa transformação cultural é uma transformação que está em todas as organizações, né? Eu nunca lembro, nunca vi essa questão geracional tão presente nas organizações. Hoje você tem desde o rapaz de 16 anos, 17 anos, o melhor aprendiz, até lá a pessoa de 80 anos dentro das organizações, o dono, o conselheiro. Ou seja, a questão geracional passou a ser uma pauta real do dia a dia. Ou seja, diversas gerações, às vezes 5 gerações, atuando conjuntamente dentro da organização e, incrível que pareça, né, Ronaldo, fazendo uso de tecnologia, né? Ou seja, cada vez mais a tecnologia está permeando essas pessoas. Agora, o que é importante, né? Seja na cadeia de distribuição, seja na mão lá do receituário médico, que o cara está na pecuária, essa tecnologia está ali para ajudar o ser humano a tomar decisão, né? Uhum. Aqui na Skyway nós acreditamos demais que a busca pela eficiência passa pela tecnologia. Então a Skyway ela tem um produto chamado Sky Studio, que é um produto que busca eficiência dentro das organizações, né? Ele busca esse olhar para que as organizações consigam ser mais ágeis, ser mais eficientes a partir do uso da tecnologia. Basicamente, é um lugar onde toda a jornada de dados acontece. E aí é super importante falar sobre isso, né? Você deve imaginar a quantidade de dados que é coletado no campo, né? Você deve imaginar Uhum. o quanto o clima é importante, você deve imaginar o quanto a distribuição do campo é importante. Ou seja, a quantidade de dados que a gente tem, a maioria das vezes as empresas possuem, ele não é usado de forma eficiente. Então, nós acreditamos demais que quanto melhor você trabalhar
os dados que você possui como organização, e fazer com que aquele dado seja usado para melhor tomada de decisão, isso traz uma eficiência e torna a empresa mais ágil, né? Ou seja, o que nós fazemos aqui na Skyline? Nós ajudamos as empresas na sua jornada de dados. E mais do que na sua jornada de dados, a gente possibilita que essa jornada de dados consiga ser resiliente, ou seja, que ela esteja disponível todo o tempo, né? A última coisa que você quer é entrar numa loja e quando for sair da loja, a loja está com o sistema fora do ar. Então você não quer isso, né? Então, e perder tempo porque o sistema está fora, né? Ou seja, a disponibilidade é muito importante. Ou seja, que essa jornada de dados como um todo seja eficiente e até nos tempos atuais a criação de agentes de inteligência artificial que possam criar a possibilidade de você conversar com esses dados, né? A gente Uhum. chegou no momento, né, Arnaldo, que a gente via muito, como eu poderia dizer, visualizadores de dados, né? Os famosos dataviz, né? Sistemas que mostravam aqueles gráficos, aqueles dados em forma de tabela. Hoje, as pessoas querem conversar com os dados, da mesma forma que ela conversa com uma outra pessoa, né? E a Uhum. possibilidade de conversar com os dados é muito importante. Vou dar um exemplo aqui que eu vejo no meu dia a dia. Imagina aquela reunião que está o pai, o filho, os diretores, os executivos da organização, e aí pergunta quais foram as vendas desse mês. Um me traz vendas brutas, outro vendas líquidas, outra vendas compostas, ou seja, cada um tem um olhar diferente sobre o que é venda, né? Imagina que isso gera confusão, gera não só ausência da tomada de decisão, mas também gera erros. Imagina que agora você conversando com os dados, isso melhora de forma muito grande, né? A partir de agora você consegue conversar e a resposta é única, né? Uhum. Isso é transformacional. E mais do que transformacional, é o que eu digo, né? Não é uma transformação de tecnologia, é uma transformação cultural, de como você toma decisão e como você olha para aquilo tudo que você coleta hoje, que Sim. é os seus dados. Ronaldo, ficou claro até aqui, não? Não, tá muito bom, meu caro. Até porque o dado em si não quer dizer nada. O que vale é o que você consegue extrair de informação dele, né? Perfeito. Você disse o mais importante, né? Eu sempre digo aqui que, como eu falei, uma transformação cultural é uma transformação, não é uma transformação somente tecnológica. O que o mais importante é como é que você consegue que essa tecnologia amplie a sua capacidade. Porque imagina, né, o contexto desse agricultor, desse dono de fazenda, dessa pessoa que tem um canal de venda de insumo, ele tem um contexto, ele sabe exatamente, tem uma experiência muito grande, que é uma habilidade humana, né? Uhum. Ou seja, essa habilidade humana é fundamental. São anos, né, de vida vivendo aquele negócio intensamente. Agora, imagina assim, uma tecnologia que chega naquele momento e consegue ampliar todo esse contexto, consegue ampliar esse olhar, que é olhar um pouco de intuição, um pouco de experiência, mas amplia baseado em dados. Uhum. Essa combinação homem-máquina, essa sinergia entre homem e máquina, talvez seja a nova fronteira. Essa nova fronteira, que é a fronteira onde as pessoas podem usar a sua experiência, podem usar a sua intuição, associada à quantidade de dados que você possui. E aí, como você falou muito bem, né? Os dados precisam estar seguros, os dados precisam ser confiáveis, os dados precisam ter qualidade para que a tomada de decisão seja correta, né? Uhum. Então, se entrar lixo, vai sair lixo. Então, é Sim. fundamental que o dado seja tratado. E também tem um ponto, né? As empresas nunca deram muita atenção aos seus dados, né? Nunca fizeram um olhar sobre dados nesse sentido de como esses dados podem me ajudar efetivamente a tomar melhores decisões, né? Obviamente que algumas empresas até olham para esse dado, mas nunca de forma a tornar o dado um ativo estratégico, né? Um ativo estratégico, uma forma com que aquele dado realmente ajude esse lado, essa sinergia homem-máquina, né? O homem, como eu falei, com sua capacidade, essa sua empatia, esse sentimento que é único da experiência, da intuição do homem do campo, associado a dados que possam efetivamente mudar e tomar uma decisão muito mais correta. Claro. Até nessa semana, Ruda, jogando aqui dois ingredientes na nossa conversa, eu tive fazendo a cobertura de um painel sobre agricultura digital, agronegócio na FutureCon, que é uma feira Correto? dedicada a Gigante. telecom e TI, né, que há 20, 25 anos não teria nada a ver com a agricultura, hoje tem tudo a ver. Tanto que a gente está Claro. falando aqui, né? E os painelistas levantaram dois pontos importantes, porque, querendo ou não, o agro tem as suas especificidades.
Uma questão da conectividade, porque apesar do avanço que vem sendo registrado, ainda tem um desafio de conectividade, sobretudo nas áreas de produção, porque na sede das fazendas, das propriedades rurais, a internet está lá. Agora, para conexão, internet das coisas, maquinário, tem um desafio, que é você levar a internet no campo, na lavoura mesmo. E um outro Até ponto. porque os campos são muito grandes. Exatamente. Né? E um outro ponto levantado também é o desafio do letramento digital, que de certo modo você já disse aí no começo da sua fala. Como é que você vê esses dois pontos? Da conectividade, essa necessidade de expansão para as áreas de produção e também de um letramento digital no setor. Eu vou começar pelo letramento, né? Você usou uma palavra que eu adoro, que é letramento. Eu diria que essa cultura em dados, essa cultura de fazer uso da tecnologia em benefício a ampliar a capacidade humana, é uma coisa que é necessário dentro das organizações hoje, né? E eu fico super feliz, né, em ver que hoje executivos que não são apenas executivos de tecnologia, mas o executivo financeiro, o dono da empresa, tá buscando entender e fazendo cursos, se capacitando, ampliando seu conhecimento em cima dessa nova tecnologia, que é a tecnologia da inteligência artificial. Isso me deixa muito feliz, né? Porque esse tema, tecnologia, na maioria das vezes estava restrito a algumas pessoas dentro das organizações, a pessoa da TI, e hoje não, ela está ampliada. Né? Você vê CFOs fazendo curso de inteligência artificial, buscando, trazendo para dentro da organização essa preocupação. E aí a cultura de dados é fundamental, porque, como você mesmo trouxe, não existe inteligência artificial, não existe tomada de decisão, não existe tornar uma empresa mais eficiente ou ágil se não existem dados que sejam seguros e confiáveis. Então, a cultura de dados ela tem que permear por toda a organização. Tem um dado importante nessa questão de cultura de dados, é que eu digo que a gente está vivendo um verdadeiro tsunami. Né? Uhum. Esse tsunami de informação é muito grande. No passado, a velocidade da mudança era a velocidade de décadas. Você trouxe aí um setor que é de telecomunicações, ele mudava no período de décadas. Né? Hoje não. Hoje essa velocidade da mudança está em dias. Às vezes, no mesmo dia. Né? Ou seja, essa velocidade de mudança, que eu chamo de tsunami, nesse tsunami de informação, deixa qualquer um louco. Ou seja, na minha opinião, associada a essa cultura de dados é muito importante uma governança, uma curadoria desse dado. Eu acho que aí a Agropapo faz exatamente um papel muito importante, né? De ajudar nessa questão da curadoria, de falar que dados, que informações são importantes, né? Eu diria que, junto à cultura de dados, essa governança é fundamental. Essa curadoria de que informação ainda é importante, como é que trata aquele dado para tornar saber se aquele dado é relevante ou não, se ele precisa não está fazendo parte desse lugar, desse lugar onde vai ser usado para tomar decisão. E tem um terceiro ponto, fora a cultura de dados e a governança, que é a própria liderança, né? Uhum. Eu vou associar a esse tsunami. Você conhece o ser humano, né? Você sabe que o ser humano, quando ele fica sobre muita volatilidade, o ser humano foi feito para estar numa área de conforto. Né? Sim. O ser humano não gosta muito de áreas que não sejam de conforto. Quando tem um lugar que é muito volátil, né, não é bom. O que o ser humano faz? Ele paralisa, ele congela, ele não toma decisão. Né? Então, eu diria que hoje tem um outro lugar aí, que é a liderança, e essa liderança é ela que cabe correr o risco, é ela que é responsável por tomar risco. Né? Então, como ela é responsável por tomar risco, ela tem que ser a que lidera, efetivamente. Parece meio estranho falar que a liderança tem que liderar, mas você compreende o que eu estou falando, né? Uhum. Ou seja, se a gente pegar esses três pontos, a cultura de dados, governança e liderança, que no final do estudo aqui eu estou chamando de atitude, né? Atitude mais um valor, eu diria que é liderança mesmo, ela é fundamental para que as organizações possam aproveitar o momento que a gente está vivendo. Né? Quando a gente conecta isso, essa questão da conectividade, a gente tem que saber segmentar as diversas empresas. Né? Então, por exemplo, vou voltar lá no canal de distribuição de insumos agrícolas. Esse cara tem que saber fazer uso da conectividade, ele não tem por que não fazer uso da Uhum. conectividade. Ele pode ser até um Grande, agente disseminador, né? exatamente, exatamente. Quando você olha para a grande fazenda, para a grande indústria, ela também tem condição de criar sua própria rede, seu próprio sistema Uhum. de conectividade. O pequeno, novamente, que ele é o mais vulnerável. E aí, o que eu proponho quando a gente fala de conectividade? Novamente, não é falar sobre a tecnologia, mas como os ecossistemas podem se colaborar. Né? Então, eu acho que nessa hora, o ecossistema é muito importante. E por isso que eu vou conectar essa questão da cultura com a conectividade. Porque hoje,
uma pessoa sozinha, devido a esse volume intenso, esse tsunami de informação, não consegue mais sozinha tomar decisão. Ela precisa escutar o agropapo para saber o que está acontecendo. Ela precisa participar desse ecossistema, trazer o agropapo para a conversa, para poder entender o que está acontecendo, porque o tsunami é tão grande, sozinha ela não consegue mais, ela precisa de outros que possam colaborar com ela. A mesma coisa é esse pequeno, que talvez ele tenha o desafio da conectividade e ele precisa fazer uso desse ecossistema, para que dentro desse ecossistema a conectividade ou consiga chegar até ele, ou se não é conectividade, é o dado chegar até ele de alguma maneira, de outra forma. Mas ele não pode ficar isolado. O meu ponto aqui principal é se a tecnologia, se a conectividade não chegar até ele tem que buscar outros caminhos que estejam através de um ecossistema. E aí, ecossistema, a gente pode pensar de tudo, desde uma cooperativa até um grande Exatamente. ajudando Eu um eu ia pequeno. dar o exemplo das cooperativas que são aí atores dentro do agronegócio de uma maneira muito significativa em torno dessa questão da coletividade, né? Enfim. Ficou claro o meu ponto, né? Muito, Que são fundamentais essa mudança, né? sem dúvida. De atitude hoje, né? Muito bem, meu caro. Olha, já é um grande bordão e chavão da Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. De fato, o tema ele é complexo, mas super importante, que renderia aqui diversas edições, e já fica o convite para você voltar em breve. Mas eu quero Obrigado. agradecer a tua participação aqui nessa edição do Agropapo e deixar o espaço aberto para você deixar os respectivos aí contatos, quais que você quiser, da Sky One para quem quiser mais informações. Eu acho que se me procurar lá no LinkedIn, Roberta Arruda, Scanhão vai me encontrar. Eu publico quase todo dia informações sobre essa transformação tecnológica que a gente está vivendo. Me procurar no Instagram também, eu publico sempre lá no Arruda, _Roberto, informações sobre tecnologia. E a Scanhão é uma empresa de tecnologia que está aí para ajudar todo o ecossistema do agro a fazer melhor uso dos seus dados, trazer eficiência e ganhar agilidade, para que a tomada de decisão seja mais assertiva e que, com isso, ganhe vantagem estratégica dentro do seu negócio. Mauro, um prazer estar aqui com você no Agropapo. Nós que agradecemos. Muito bem. Dado o recado, encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.